Paz do Senhor, irmãos. É um prazer para nós estarmos aqui nesta manhã para ministrar a palavra de Deus. E para você, prezado amigo, ouvinte e irmão que nos escutais até onde a nossa voz for alcançada, que Deus te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a começar no verso 1 e vamos até ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vivemos um tempo em que parecer espiritual torna-se mais fácil que ser espiritual. É possível falar a linguagem da fé, conhecer os costumes da igreja, participar das celebrações e ainda assim não estar verdadeiramente preparado para o encontro com Cristo. Foi exatamente para esse tipo de tempo que Jesus contou a parábola das 10 virgens. Essa parábola não foi contada para o mundo incrédulo, mas para pessoas religiosas, para aqueles que esperavam o noivo, para gente que está dentro e não fora. Hoje, essa mensagem continua ecoando com a mesma força. Não basta estar na espera. É preciso estar preparado. Que o Espírito Santo use essa palavra para despertar, examinar e preparar o nosso coração para o encontro com o noivo, com Jesus Cristo. Jesus contou esta parábola durante o sermão profético, quando falava sobre a sua segunda vinda e o fim dos tempos. Isto está em Mateus 24. Eu gostaria de compartilhar alguns pontos desta parábola com os irmãos. Primeiro, Jesus alerta contra a falsa segurança espiritual. O que é a falsa segurança espiritual? É a ilusão de estar bem com Deus.
quando na realidade não há arrependimento, não há transformação, nem relacionamento verdadeiro com Ele, com Jesus. A pessoa confia em aparência religiosa e não numa fé viva. A Bíblia trata esse tema com muita clareza. É quando alguém acredita que está salvo sem viver em obediência. Confia em religiosidade externa, não em conversão. Pensa que pertencer à igreja é o mesmo que pertencer a Cristo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. 2 Timóteo 3, 5, Paulo diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É uma fé sem arrependimento. É uma fé sem mudança de vida. É uma fé sem a ação do Espírito Santo. Segundo ponto. Jesus ensina a importância da vigilância constante. A vigilância constante é essencial porque, segundo a Bíblia, ela preserva a fé, protege contra o engano, mantém o crente preparado para a volta de Jesus Cristo e fortalece a vida espiritualmente falando, a vida espiritual diariamente. Jesus e os apóstolos trataram a vigilância como um mandamento e não como uma opção. A vigilância constante é uma ordem de Jesus. Mateus 25, 13 diz: vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Em Marcos 13, 35, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Quem ama a Cristo vive atento à sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo diz: aquele, pois, que cuide estar em pé, veja que não caia. As 5 virgens loucas relaxaram na preparação, achando que haveria tempo depois. A vigilância mantém o coração humilde, dependente de Deus. A vigilância mantém o crente preparado para a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, Paulo diz: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tiago 5,8, Tiago diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando. Vigilância não é medo. Vigilância é esperança viva. Terceiro ponto. Jesus mostra que nem todos os que parecem preparados realmente estão. Essa afirmação, nem todos os que parecem preparados realmente estão, é profundamente bíblica e aparece repetidas vezes nos ensinos de Jesus. Ela nos alerta que a aparência espiritual não é a garantia de salvação.
e que a preparação verdadeira acontece no coração, não apenas no exterior. Irmãos, diante dos homens é possível parecer pronto, mas diante de Deus só está pronto quem tem vida espiritual real. A Bíblia nos ensina que a aparência não salva. Religiosidade não garante salvação. E título não substitui comunhão. Todas pareciam preparadas, mas Deus viu a diferença. 1 Samuel 16:7 está escrito: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que está no coração. As 10 virgens tinham lâmpadas. As 10 virgens tinham vestes adequadas. As 10 virgens estavam no lugar certo. Mas apenas 5 tinham o que ninguém via: azeite. Deus não se impressiona com o que mostramos, Ele examina o que carregamos dentro. Lâmpada sem azeite é fé sem vida. Mateus 25:3 diz: as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite. Elas tinham aparência de piedade. Elas tinham aparência de expectativa religiosa. Elas tinham intimidade. Elas tinham perseverança. E elas tinham a dependência do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, Paulo diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não é o brilho externo que sustenta a fé no dia da prova. O que sustenta a fé no dia da prova é o azeite interior. Quarto ponto. As 10 virgens, na aparência externa, na aparência por fora, era igual. Mateus 25:2 diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Todas eram virgens. Aparência de pureza. Todas tinham lâmpadas. Todas aguardavam o noivo. E todas dormiram. Mateus 25:5. Externamente, por fora, eram iguais. Internamente, por dentro, eram diferentes. A diferença não estava na aparência. A diferença estava no azeite. Nem toda aparência religiosa significa verdadeira comunhão com Deus. Mateus 15:8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Todas eram virgens. Essa frase, todas eram virgens, é um ponto teológico e homilético muito forte. Todas eram virgens, mas nem todas estavam preparadas.
Virgens fala de aparência correta e posição religiosa. Na cultura bíblica, ser virgem representava pureza externa, condição adequada para as bodas, aparência irrepreensível diante das pessoas. Todas estavam no lugar certo. Todas tinham a roupa certa. E todas fazendo a coisa certa. Apocalipse capítulo 3, verso 1 diz assim: tens nome de que vives, mas estás morto. Pureza externa não substitui vida espiritual. Ser virgem não significava estar cheia do Espírito. Ter comunhão profunda é estar preparado para o atraso do noivo. Provérbios 30:12 diz: há uma geração que é pura aos seus olhos, mas nunca foram lavados da sua imundícia. Santidade apenas exterior não sustenta a fé na hora da espera. Todas tinham o título, mas só algumas tinham o azeite. Mateus 25:4 diz: as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. O azeite simboliza vida interior com Deus. O azeite simboliza perseverança espiritual. Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Título espiritual sem azeite é aparência sem poder. O noivo não perguntou quem eram virgens, mas o noivo perguntou quem estava preparado. Quando o noivo chegou, a pureza declarada não bastou. A posição não salvou. Só entrou quem estava pronto. Mateus 25:10 diz: e as que estavam preparadas entraram com ele. No dia do encontro, Deus não avaliará a nossa reputação, mas Deus avaliará a nossa preparação. Que o Espírito Santo nesta manhã fale a cada coração como está as nossas vidas interior, se queremos ir com o Senhor para o arrebatamento na igreja. Mateus 25:13, todas eram virgens, mas só as prudentes entenderam que pureza sem azeite não basta. Mateus 25:13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Quinto ponto. Todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham luz. A lâmpada representa a fé visível e a vida religiosa. A lâmpada representa a fé visível e a vida religiosa. Na Bíblia, a lâmpada simboliza profissão de fé. Na Bíblia, a lâmpada representa testemunho externo. Na Bíblia, a lâmpada representa vida religiosa visual. O Salmo 119, verso 105 diz:
lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Todas tinham algo nas mãos que dizia: estamos prontas. A lâmpada depende totalmente do azeite. Mateus 25:3 diz: as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Sem azeite, a lâmpada apaga. Sem azeite, a espera se torna vazia. Sem azeite, a fé não resiste ao atraso. Sem azeite, a lâmpada não é sustentada pelo azeite. O azeite é que sustenta a lâmpada. O azeite é que sustenta a lâmpada. Por outras palavras, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que mantém a nossa fé viva com uma esperança de que um dia estaremos vivendo na glória com o Senhor. Deus não se impressiona com o que carregamos, mas Deus se impressiona com o que arde no coração. Provérbios 17:3 diz: porque o Senhor prova os corações. Irmãos, nós não podemos nos escondermos do Senhor, porque o Senhor prova os nossos corações. Somos provados, somos. A vida de um cristão não é fácil. Somos provados diariamente. Mas o Senhor nos dá fé constante para podermos caminhar. Por isso o Senhor nos sonda. E se alguma coisa está errada na nossa vida, que o Senhor possa nos endireitar enquanto é tempo. No momento decisivo, todas tinham lâmpadas. As 10 virgens tinham lâmpadas, mas só 5 tinham luz. Mateus 25:10 diz: e as que estavam preparadas entraram com ele. No encontro com o noivo, não entra quem tem lâmpada. No encontro com o noivo, entra quem tem luz. 6º ponto. Todas aguardavam o noivo, mas nem todas estavam prontas para recebê-lo. Todas tinham esperança certa. As 10 virgens criam que o noivo viria. As 10 virgens estavam no lugar certo. As 10 virgens tinham a expectativa correta. As 10 virgens, todas, aguardavam a vinda do noivo. Tito 2:13, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O atraso do noivo e o tempo da provação. Mateus 25:5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram e cochilaram todas e adormeceram. Tardando o esposo, todas adormeceram. O atraso
representa o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi no seu nascimento. E a segunda vinda de Cristo será quando Jesus tocar com os seus pés no Monte das Oliveiras, diz a palavra de Deus. Não é no arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja o mundo não vai ver Jesus. Mas o mundo vai ver Jesus quando Jesus tocar com os seus pés no Monte das Oliveiras. E o que estará acontecendo naquela altura, câmaras de filmagem, TV, seja o que for, voltarão as suas câmaras para o alto, vendo o Senhor da Glória descendo com a sua noiva, com aqueles que foram no arrebatamento da igreja. Neste período de tempo, muitos relaxam na fé. Outros abandonam a vigilância. Mas os prudentes permanecem preparados. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco. O Senhor é longânimo para conosco, dando-nos oportunidades para aqueles que ainda não estão preparados, que se preparem para a vinda do Senhor. Porque aqueles que ficarem atrás, horrível coisa vai acontecer. Leia o Apocalipse e vai ver o que vai acontecer neste mundo. Queremos ir com Jesus na sua vinda, peçamos ajuda ao Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esperar não é o mesmo que se preparar. Mateus 25:3 diz: as loucas não levaram azeite consigo. Elas esperavam a chegada, mas não se prepararam para a demora. Esperança sem preparação gera, cria frustração. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Todas criam na vinda, mas só algumas viveram para ela. 1 de João capítulo 3, verso 3 diz: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. A esperança verdadeira produz santidade. A esperança verdadeira gera ou cria vigilância. A esperança verdadeira leva à perseverança. Quem realmente aguarda vive de forma diferente. O dia da vinda revelou quem só estava e quem estava preparado. O dia da vinda revelou quem só esperava e quem estava preparado. No encontro com o noivo, não vence quem apenas esperou. No encontro com o noivo, não vence apenas quem esperou, mas quem perseverou preparado. 7º ponto. Todas dormiram, mas nem todas perderam o preparo. Mateus 25:5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Dormir não foi pecado,
Dormir não foi o pecado. O pecado foi o despreparo. As prudentes dormiram. As loucas também dormiram. Todas elas dormiram. Não podemos recriminar. Tu dormiste e dormi. Todas elas dormiram. Jesus não condena o sono. Mas Jesus condena a falta do azeite. Isso nos ensina que o cansaço humano é real. A espera pode ser longa. Momentos de fraqueza acontecem. Mateus 26, 41 diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que sustenta na crise não é o estar acordado, mas é o estar cheio do Espírito. Quando veio o clamor da meia-noite, Mateus 25, 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A diferença apareceu. Umas tinham reservas, outros só tinham aparência. Quem tem azeite, acorda pronto. Quem não tem, entra em desespero, entra em frustração. O azeite fez a diferença. Vida no Espírito é indispensável. Mateus 25, 4 diz: as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. O azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite simboliza comunhão com Deus. O azeite simboliza vida espiritual contínua. O azeite não se empresta. A fé verdadeira não se improvisa. Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Conclusão. Quando o noivo chegou, a aparência não bastou. A espera não salvou. A lâmpada sem azeite falhou. Mateus 25, 10 diz: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Todas podem parecer preparados, mas só entra quem tem azeite. Dormir é humano. Esperar é comum ou normal, mas só o azeite garante o encontro com o noivo. Só o azeite garante o encontro com o noivo. Vivemos exatamente neste tempo. Vivemos exatamente nesse tempo. Cristo já veio. Cristo voltará. Acreditamos que Jesus vai voltar. Estamos apenas esperando pela volta de Jesus ou estamos-nos preparando? E o Espírito Santo, nesta manhã que está aqui no nosso meio, que possa falar a cada coração. Porque só o Espírito de Deus é que pode convencer a maneira que nós estamos vivendo e a maneira que nós estamos aparecendo. Tiago 5,8 diz: sede vós também pacientes,
e fortalecei o vosso coração. O atraso do noivo não destrói a fé verdadeira. O atraso do noivo amadurece as nossas vidas, porque estamos preservando a vinda do Senhor. É a esperança que nós temos no nosso coração, na nossa vida. A espera prova quem vive de aparência e quem vive de comunhão. Mateus 25:13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Que o Espírito Santo, nesta manhã, nos mostre as nossas fraquezas para podermos consertá-las, para nós não nos enganarmos a nós mesmos. A Bíblia nos adverte que enganoso é o coração do homem. Fiquem de pé, por favor. Temos terminado a nossa palavra nesta manhã e vamos orar. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é vida, é espírito, Senhor. Ela faz o que lhe quer, Senhor. Nesta manhã, Senhor, para todos estes amados ouvintes que nos estão escutando, que o teu Espírito possa falar ao seu coração, Senhor, e consertar as suas vidas. E nós que estamos aqui no templo, Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor. Renova as nossas forças. Derrama do teu Espírito sobre cada um, Senhor. E fala, Senhor, segundo as nossas necessidades, Senhor. Também te agradecemos e te oramos pela presença do teu povo aqui nesta manhã, Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão passando por lutas, tribulações, angústias e tristezas, Senhor. Senhor, estende a tua mão sobre eles, Senhor. Senhor, e opera nas suas vidas, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Quanto a nós, dá-nos, Senhor, da tua graça, o teu poder e o som do alto, Senhor. E leva-nos até os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Temos terminado a nossa reunião.